Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse vídeo, que é um vídeo com a mensagem para a Lua, né? A gente vai ter uma Lua cheia em Libra, só que essa é mais especial, porque é uma Lua cheia em Libra com eclipse lunar, tá? Então acontece dia 25 de março, 4 horas da manhã. Lua cheia eclipsada aí no signo de Libra, tá? Nosso primeiro eclipse do ano. E agora a gente vai passar assim por uma série de energias interessantes, né? Esse eclipse lunar, depois a gente tem uma lua minguante meio que para assentar, né, o que acontece no eclipse, né? O eclipse lunar é o eclipse de fechamento de ciclos, de portas que se fecham, tá? Depois a gente tem a lua minguante, depois a gente tem uma lua nova também com eclipse, e aí um eclipse solar aí marcando o início de uma lunação. E aí a gente já teve o ano novo astrológico, né, que foi no dia 20, mas a gente vai ter o início de um ciclo lunar dentro, né, o nosso primeiro ciclo lunar dentro do novo ano astrológico. Então isso também é bastante interessante, tá? É como se assim, um ano começasse ali, né, meio isso, né? Tá? Então a gente vai ter agora uma série de processos energéticos aí, junto aí com essas luas e tudo mais, tá? Eu vou aproveitar a energia de todas essas luas que estão vindo aí para gravar o material para um mini curso que eu vou fazer, que é lá do Conexão Lunar. Tem link já aqui na bio, né? No momento que esse vídeo estiver postado, o link já estará aqui. Eu vou aproveitar a energia disso e já ir falando sobre essas luas e como se conectar com elas e, enfim, né, eu não vou nem ficar falando muito porque vai ser o que eu senti, né, de conexão, de meditação que eu posso propor, de exercício que eu posso propor, enfim. Mas aí quem tiver interessado em saber, o link tá aqui. Como vou estar construindo isso, tá? O valor vai estar mais baixo desse material, tá? Então quem quiser aproveitar para comprar agora, né, e aí ter acesso a todo o restante do material ao longo do próximo ano, já aproveita e adquire aqui, tá bom? Tem link aqui na descrição. E é isso, tá? Bebam bastante água, né? Fiquem tranquilos e nesse período energético super intenso que tá vindo por aí, tá? Vamos lá, e aqui vamos falar de tarô, então. Deixa eu ver a minutagem aqui. 2h57. E vamos então para a escolha das opções, né? Hoje eu trouxe um quartzo verde e aqui um olho de tigre, tá? Então fecha os seus olhos, respira fundo, se conecta com o momento presente. Quando você abrir os olhos, percebe qual cristal fala com você. É claro que se você sentir aí de ouvir as duas opções, faça isso, tá bom? E é isso. Vamos lá, vamos então começar pelo nosso quartzo verde. Vamos então entender aqui a energia do momento para quem se conectou com a primeira pedra, com o quartzo verde. Qual é a mensagem nesse eclipse lunar, nosso primeiro eclipse lunar do ano? Imperatriz. Muito bem. Muito bem. A gente vai começar aqui falando, olha quem tá no fundo do deck, Imperatriz de novo, tá? O que é o arquétipo 4 de ouros, né? Vamos lá. Vamos trabalhar esta energia, imperatrizes, imperadores queridos. Aqui a gente tem
uma energia, né, com a Imperatriz marcando essa energia, a gente tem aqui pessoas que se destacam, né, pessoas que têm muitas e muitas qualidades para entregarem para o mundo, né? A Imperatriz tem uma característica, assim, de ser essa mulher, né? Num aspecto ali, não precisa ser necessariamente mulher, né? Pode ser aqui a questão do gênero mesmo, mas a energia yin, né? Então seria a parte yin de um poder muito, de alguém que é muito completo, muito maduro, assim. Então a gente tem o imperador com a energia yang, né? Então ação, coragem, conquista e tudo mais. E a gente tem a imperatriz, que é uma energia mais receptiva, mas também uma energia de liderança, tá? Dentro ali do que seria o aspecto do sagrado feminino, né? A imperatriz reúne as 4 rainhas dentro dela, então ela tem a maturidade, ela tem desenvolvido ali o aspecto emocional, mental, material e também intuitivo, criativo, né? Dos naipes todos do tarô, certo? Ela é uma grande liderança, tá? Ela tem muito a oferecer para o mundo, muito a nutrir no mundo, né? A questão da comunicação e da expressão dessa liderança e dessa beleza, né? A imperatriz tem uma coisa também da beleza, do magnetismo, tá? Então, tá muito ligada a Gaia, né? Mãe Terra, enfim. Ela é essa fonte, tá? A imperatriz é essa fonte. A gente pode colocar assim. Só que essa imperatriz, ela não tá expressando todo esse potencial dela. Não tá. E a gente tem aqui, essas cartas, elas são muito interessantes, né? Não é à toa que a gente escolhe um deck, né? Assim, e eu sempre sinto qual é o tarô que eu vou usar. Hoje eu até fiz uma combinação aqui que eu esteticamente, assim, eu não gosto muito. Mas que eu senti que era para ser, né? Então esse tarô, que é o tarô que traz lendas, né? Do mundo, enfim. E o tarô egípcio, eu vou clarificar com ele. Mas percebam o seguinte, essa imperatriz, ela tem medo da exposição, né? 8 de espadas, percebam que ela se esconde aqui, tá? Por quê? Porque provavelmente ela já passou aqui por situações muito complicadas, né? O 7 de espadas tem uma coisa do ser apunhalado pelas costas, né? Percebam que aqui existe esses punhaizinhos, né? Então, e essa autodefesa aqui, ele está sendo atacado, né? Esse animal está sendo atacado aqui por um bicho, sei lá, o que é, um dinossauro, não sei o que é. Mas esses ataques e essas traições e essas deslealdades, né? Porque o 7 de espadas traz essa questão da deslealdade, foram encolhendo essa imperatriz, né? E aí o que eu percebo é que ao invés de ela estar no mundo expressando a própria verdade, o que ela faz é se recolher, né? E se proteger de possíveis ataques, tá? Só que a gente tem aqui uma coisa do compartilhar, tá? 3 de copas, perceba até esse compartilhar para alguém, isso é bastante, isso vai falar forte com alguém. Isso tem a ver com trabalhar a energia feminina e da expressão dessa energia feminina, tá? Aqui pode ser até que alguém tenha passado por situações em que foi desvalorizado, assim, tá? Enquanto mulher, enquanto, né, nessa energia feminina, isso aqui específico para as mulheres que estiverem me ouvindo. Porque nesse 3 de copas eu vejo roda de mulheres. E eu tô falando, né, especificamente para as mulheres nesse momento por causa disso. Porque nesse 3 de copas eu vejo rodas de mulheres mesmo, tá? Sabe? Rodas de cura relacionadas ao sagrado feminino.
tá? Essa coisa de estar com outras mulheres, de celebrar com outras mulheres, de resgatar essa liderança feminina que há em si mesma, tá? Então, esse convívio pode ser muito interessante, apesar de você desconfiar deste convívio de alguma forma, tá? Mas existem traumas e existem questões aqui que podem ser reveladas, curadas, entendidas, resgatadas a partir desse vínculo com o feminino. Esse vínculo com o feminino, e aí agora eu vou passar e vou falar também para os homens que estão curando a energia feminina em si mesmos, tá? Lembrando que a energia feminina, né, não tem aqui a ver com gênero nesse momento, mas com essa integração do masculino e feminino que tem que ser feita em todos nós, homens ou mulheres, tá? Pode existir aqui, por exemplo, se algum homem se conectar com essa mensagem, pode existir aqui a questão de uma cura relacionada ao feminino na própria família, por exemplo, com a própria mãe, enfim, com a própria ancestralidade, tá? Então aqui existe uma coisa do conviver, né, do celebrar, do compartilhar com a sua ancestralidade feminina, por exemplo. Aí eu tô falando para os dois gêneros, tá? Trocar, conversar, ouvir, né, celebrar, estar perto dessa ancestralidade feminina, entender a história das mulheres da sua família, entender a história das mulheres que te rodeiam, né? Entender as necessidades, a verdade dessas mulheres que te rodeiam pode ser muito interessante. Essa troca pode trazer muito esclarecimento, tá? E é bem bonito esse As de Espadas sair aqui. Por quê? Porque no 8 de Espadas você percebe que esse personagem tá aqui preso por espadas, né? Preso aqui por essa questão da mente, né? A espada, ela vai falar sobre ideias, ela vai falar sobre a sua mente, ela vai falar sobre verdade, né? E aqui existe um aprisionamento mental no 8 de Espadas. No 7 de Espadas não é nem espada que a gente tem, né? A gente tem uns punhaizinhos aqui, traz até essa coisa do que não é nem, dentro disso nem existe nenhuma verdade, né? Isso aqui, eu tô lendo essa carta dessa forma, com esses punhezinhos que não são espada, é assim, e que também estão rodeando, né, o personagem, enfim, mas isso aqui não mostra a realidade, né, tem uma sombra aqui, tá? Agora, no meio desses seus medos, no meio desses seus traumas, no meio desse aprisionamento, existe uma espada que a partir das suas sombras expressa a sua verdade, a sua essência, tá? Então, e aí esse As de Espadas, ele ganha uma energia de libertação, tá? Se você puder olhar para as imagens, você pode de repente sentir o que eu estou sentindo nessas cartas, tá? Essa libertação, ela vem muitas vezes com conversas, tá? Então, porque o As de Espadas traz uma coisa forte da comunicação, tá? E aqui eu sinto muito forte a coisa da comunicação com mulheres, seja você homem ou mulher, tá? Então, a celebração no nível feminino, se você for mulher, essa cura, ela é muito profunda no sentido de resgatar a irmandade feminina, né? Então, dentro de uma cultura e uma história que fizeram com que as mulheres fossem competitivas entre elas, né? Historicamente, isso foi sendo alimentado, certo? Porque, enfim, por N motivos, se eu for entrar fundo nesse assunto, a gente não sai daqui, né? Mas assim, esse compartilhar com mulheres, conversar com mulheres, confiar em mulheres, traz uma cura em nível social, tá?
porque as mulheres elas foram tendo que disputar espaço, foram tendo que se colocar no lugar de serem escolhidas, certo? Assim, dentro de uma estrutura social em que elas eram protegidas e mantinham sobrevivência sendo escolhidas, certo? Esse é um ponto. Então, criou muito essa rivalidade feminina, tá? Que tá aí para ser curada. É uma das coisas que tem sido muito trabalhada quando a gente lida com o sagrado feminino, tá? Então, esse é um ponto. Num ponto masculino, tá? Se você for homem e estiver ouvindo essa história, a gente tem aqui uma cura muito relacionada à expressão das próprias emoções, né? Porque esse feminino, ele foi abafado nos últimos não sei quantos anos, né? Muitos e muitos anos, ele foi abafado e junto com esse feminino abafado, né? Com a questão mesmo da opressão das mulheres e tudo mais, o que foi abafado também foi justamente a sensibilidade, a expressão da intuição, a expressão das próprias emoções, certo? Então, assim, os homens também sentem isso, né? Porque aí se desconectam dessa força criadora, né? Dessa força de nutrição, essa conexão com as próprias emoções, né? Então a gente tem muitos homens que vivem situações de opressão dos próprios sentimentos, né? E da própria expressão criativa, enfim, que também é importante para os homens, é o que eu tô falando, né? A questão do equilíbrio da energia yin yang, tá? Pra gente conseguir se sentir completo nos nossos potenciais, tá? Então, pode ter alguma questão relacionada a isso aí, que também pode ser trabalhada a partir aí do compartilhar com mulheres, com o ouvir mulheres, conversar com mulheres, entender esse universo feminino e acolher em si mesmo, né, esse lado criativo, intuitivo, criador, amoroso também, tá? Equilibrando essa força masculina que pode estar muito mais voltada para o combate, né? Nem vejo isso aqui, né? Porque na verdade aqui a maioria das pessoas que escutam o canal, né, que veem o canal, são mulheres, né? Então a energia que vai vir mais forte é essa, tá? Apesar desse canal ter bastante homem assistindo, né? Porque é um canal de tarô. E eu até acho bastante, porque dá um pouco mais de 20% de homens que veem o canal, tá? Então eu considero muito até para esse universo de tarô, né? Então a gente tem aqui até uma posição que não é nem uma posição mais ofensiva, né? Mais de ataque, né? Aqui a gente tem uma posição muito mais de recolhimento, de proteção. Então, assim, aqui tá uma energia bem forte mesmo, até de uma coisa mais sobrevivência, assim, relacionada ao feminino até, né? Que é essa coisa mais passiva, de quem se recolhe, de quem se protege, tá? Bom, interessante essa leitura, né? Então aqui já foram dadas várias orientações, tá? Deixa eu pegar mais carta. Então, vou clarificar com o tarô egípcio. Imperatriz de novo. Olha como está sendo trabalhado esse feminino aqui, né? Um pressentimento. Essa carta, ela vai falar exatamente com essa energia aqui, tá? Do 8 de espadas com o 7 de espadas. E o pensamento. Muito bom. Muito bom. Fundo do deck, o banimento. De novo, né, assim, essa carta da Imperatriz aqui, ela vai reforçar, tá, essa coisa da gente estar trabalhando, e o quartzo verde, né, é uma energia de cura, tá? Inclusive, você pode se conectar com ele com uma pedrinha mesmo, né? Você pode fazer uma pequena meditação
com essa pedra no centro, né, no cardíaco, tá? Inclusive pode ser que tenham mulheres aqui que estão com esse cardíaco mais fechado, ou que não é da natureza feminina, tá? E até se você for homem também, né? Esse desequilíbrio da energia feminina pode trazer um coração mais fechado, tá? Então, o quartzo verde pode ajudar nisso, tá? O quartzo rosa junto, tá, gente? Especialmente se você tiver questões com a mãe, o quartzo rosa pode ajudar muito, tá? Com esse exercício de colocar ele sobre o chakra cardíaco que fica no centro do seu peito, tá? Enfim, e aí você pode meditar com essa energia, né? Deitadinho, deitadinha aí, com essas pedras no centro do peito, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem nesse apontamento que essa leitura está fazendo, a questão da cura aqui de uma... Existe um aspecto aqui do pressentir o mal o tempo inteiro, tá? Então, assim, nas conexões e na interação com outras pessoas, tá? Existe uma autoproteção aqui que traz uma coisa de um pressentimento de que o outro vai te fazer mal. Só que esse pressentimento... E aí, vamos lá. Você precisa ganhar consciência sobre o que é um pressentimento em relação ao que o outro vai fazer, tá? E o que é criação do seu pensamento. E perceba também que essas coisas, elas estão misturadas. Por quê? Porque a gente cria a nossa realidade a partir do que a gente pensa. Então, se a gente já tem o pensamento de que a gente vai ser atacado de alguma forma, a gente atrai isso, tá? Aqui existe uma necessidade de discernir, né? Ou pelo menos de confiar no próprio discernimento em relação ao que é realmente, se você precisa ficar nessa defensiva o tempo inteiro. Isso é um pouco mais específico, mas isso pode estar acontecendo em relação à energia masculina, tá? Então, porque aqui nessa carta, né, a gente tem a mulher e o homem que vem aqui por trás desta mulher. Então, pode ser aqui uma defensiva em relação ao masculino, tá? Então, assim, esse masculino vai me fazer mal, ele vai me atacar, ele vai me trair, né? Ele vai me oprimir, me trair, entendeu? Então já existe uma criação e um pensamento em relação a isso, que não é injustificado, tá? Porque aqui realmente ou você já teve essa experiência, tá? Ou a sua ancestralidade teve, ou o meio tem, e sim, né? O meio tem, né? Só que é interessante, aqui com o pensamento com o Ás de Espadas, entender a criação da própria realidade, tá? Então, se você acredita que é assim, será assim. É o que essa leitura fala. Tá? Então, é muito trabalhar esse pensamento, tá? O que é pressentimento e o que você está criando na sua realidade a partir do seu próprio pensamento. Olha que interessante essa perspectiva. Deixa eu pegar o tarô do Osho aqui, pra gente pegar conselhos para essa situação. Eu fui pegar o tarô do Osho e aí pulou uma carta aqui do tarô do unicórnio, que é um 6 de copas, tá? E aí o 6 de copas, ele vai falar aqui sobre questões de infância, pode ser sobre questões do passado, tá? Então, que podem estar vinculadas a todo esse processo, tá?
tem muito a ver com infância, tem muito a ver com passado, tá? Eu sinto mais nessa perspectiva aqui para essa leitura coletiva, tá? Bom, deixa eu pegar aqui os conselhos do tarô do Osho para essa situação. O mestre. Olha aqui. Projeções. Que é o tema, né, dessa leitura. A questão da projeção. E o silêncio com a carta da estrela. Vamos lá. Aqui existe um processo, nova visão no fundo do deck, tá? Que é essa mudança de perspectiva. Bom, a carta do mestre aqui, primeiro que ela vai, percebam a conexão com a lua, né? E aí eu tinha falado sobre essa integração do feminino e masculino. Essa carta do mestre, você percebe que o mestre, ele é um homem, tá? Que é o Osho aqui no caso, né? E percebam que ele é o mestre e ele tem essa sabedoria e ele tem essa iluminação em conexão com a lua, que é o feminino. Vocês entendem a questão da integração? Né? Nesse ganho de consciência, você integra as polaridades. Você não entra em confronto com elas, sabe? Esse é um ponto. Mas aqui existe também, a lua está muito ligada à intuição. Tá, então existe aqui uma lapidação, um ganho de consciência, um crescimento espiritual também, no sentido de discernir, né, o que é, falando no popular, assim, falando em eu vou criar uma palavra aqui, falando em, enfim, não vou conseguir criar essa palavra agora. Mas enfim, é que eu sempre lembro dos memezinhos, sabe? Ai, gente, que coisa, né? Eu já falei de meme na leitura passada, mas é aquela coisa do que é intuição e o que é paranoia, tá? E quando eu digo paranoia, por isso que eu tô falando aqui na linguagem dos memes, né? Porque não é uma paranoia, né? Aqui são traumas, aqui são questões que estão sendo curadas, né? Não é bem paranoia, mas é o que... a palavra certa é projeção, que foi o que saiu aqui. Tá? E aí você pega o que for para você, tá? A gente começou essa leitura falando até sobre a relação com outras mulheres, né? Porque eu enxerguei essa roda de mulheres aqui, tá? Então você vai pegando o que for para você, tá? Mas aqui tá muito forte também a questão da projeção do masculino com o feminino, né? Nas relações entre homens e mulheres, né? A gente tem o homem e a mulher aqui, e aqui de novo o homem e a mulher, tá? Então, isso pode estar muito relacionado a essa projeção, né, de traumas passados ou de ancestralidade, né? Aqui tem imperatriz, então podem ter questões da mãe que estão sendo replicadas, tá, nas relações. Então, esse é um ponto importante para alguém também. E o que está acontecendo aqui? A gente tem a questão da cura, que é a carta da estrela, junto com a carta que... Junto não, né? Que é a carta do silêncio aqui, no tarô do Osho, que é a carta da estrela no tarô tradicional, tá? A carta da estrela representa cura. Para além disso, existe a coisa, gente, da conexão com a sua intuição. De novo, a lua aqui. E a lua posicionada aqui na carta da estrela, ela tá bem no chakra frontal, que é o chakra da intuição, tá? Vamos lá. A carta do pensamento com as de espadas, com a carta do silêncio. Como é que você vai discernir o que é projeção?
o que é criação da sua mente baseada em trauma, em medo, né, e tudo isso que a gente já falou, do que é verdade. O que é verdade. Porque a verdade é algo que você sente. Como você vai discernir uma coisa da outra? Silenciando. É isso, tá? A verdade, ela sussurra. O seu caminho espiritual, ele sussurra. Então, você precisa de tempo de silêncio, de oração e de meditação. Às vezes, a gente julga situações muito baseado em projeção dos próprios traumas, dos traumas ancestrais, do seu entorno, da construção social e tudo isso que, na verdade, são coisas que estão fora. E aqui existe um amadurecimento e uma sabedoria ligada à capacidade de discernir as coisas, de entender as coisas a partir da sua centelha divina. Esse olhar espiritual para as coisas que está muito ligado à energia feminina, tá? E essa energia passiva, então, e quando eu falo passivo, não é no sentido ruim da coisa, mas no sentido de quem, antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa, você internaliza, você tem um tempo de oração, você tem um tempo de meditação, você tem um tempo de silêncio e você tem um tempo de percepção do caminho. E do caminho que é verdadeiro, por quê? Porque ele está alinhado com a sua alma. A sua alma que é íntegra, entende? Se a gente parar para pensar que a gente está vivendo corte de consciência nessa terra, então a gente vai pensar que na nossa experiência humana a gente não tem a visão completa das coisas, né? E quando a gente silencia e quando a gente se conecta espiritualmente, a gente alcança, a gente vislumbra um olhar de mestre que é associada a essa centelha divina que existe em todos nós, que é um olhar mais amplo. Aqui, fundo do deck, né? É um olhar desperto para as coisas. Então, você não vai olhar para as coisas a partir do trauma, a partir do senso comum, a partir do seu histórico, da sua ancestralidade e tudo mais. Você vai olhar as coisas com olhos iluminados, com olhos despertos. Mas isso só pode ser feito a partir dessa conexão com a sua centelha divina, que é feito aí a partir de meditação, a partir do silêncio, a partir de oração. E aí você não vai enxergar a verdade do mundo projetada na sua vida. Você vai enxergar a verdade da alma. Tá? Então, o processo é mais ou menos esse, né? Cada um com o seu, né? Cada um com a sua história que tá refletindo em essência esses aspectos, né? De alguma forma. E é isso. Muito bom. Muito bom. Eu acho que essa leitura, ela traz vários elementozinhos, várias coisinhas a serem pensadas que podem te levar a enxergar as coisas de uma outra forma, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha. Numa energia de lua, numa energia de eclipse, tá? Isso vai falar sobre conclusões de processos, sobre revelações que podem acontecer. Então, aqui existe um pedido e uma orientação para encerrar com essa energia aqui, né? De projeção, de trauma e de, enfim, essa defensiva, esse medo e tudo isso, né? Por quê? Porque aqui vocês aparecem com essa energia da imperatriz. Então, assim, vocês têm muito para oferecerem para o mundo,
para expressarem no mundo, né? E muita sabedoria aqui, tá? Então, existe um servir nisso, tá? Então, assim, a cura de tudo isso aqui serve a um propósito, né? Tá? Isso é interessante. De novo, né? Eu falei lá na introdução, eu vou aproveitar as próximas luas, né? Que vão ser, tem umas energias mais completas, assim, para eu fazer isso. E eu quero aproveitar a energia dessas luas para gravar o material do mini curso lá de conexão lunar, tá? Então, se você tiver interesse em se conectar com essa energia, faz muito sentido nessa leitura, tá? Porque a gente tem essa conexão com o feminino, a gente tem essa conexão. A lua aparece aqui, né, 2 vezes, tá? Então pode ser um material que pode te ajudar se você tiver interesse. Tem link aqui na descrição. Tá? Vamos lá, vamos finalizar então essa leitura com esse oráculo da lua, o oráculo da lua vermelha, que vai trazer pra gente aqui, provavelmente, também uma afirmação. Então a gente se conecta aqui com a donzela interior. Deixe a donzela entrar e ela a energizará e animará. Sinta no fundo de si o seu entusiasmo e sua paixão. Isso aqui é um sinal, tá? O caminho que é seu, você sente, mesmo que seja um sussurro em você, mas o que você sente é esse entusiasmo por este caminho, tá? Que tá sendo engolido aqui pelo medo, né? Então, assim, perceba a partir do seu sentir aquilo que é o seu caminho, tá? E esse sentir, ele envolve entusiasmo, ele envolve alegria, tá? Sinta a sua luz vibrante pronta para fluir através de você. Você está repleta de vida, repleto de vida e pronto para correr. Muito bom. E aí a afirmação é: vibro repleta ou repleto de vida e paixão. Que é uma energia que aqui está sufocada, tá? Está sufocada pelo medo do sentir aqui. O medo de que esse sentir te jogue, né, ali na mão dos lobos, né, enfim, dos algozes, e que seja isso, tá? Confie no que você sente, né? E essa confiança no que você sente vem realmente com esse exercício de silêncio, tá? E esse ganho de consciência do que é projeção, tá? Então, é por aí. A donzela, ela traz a energia do experimentar a vida, do se lançar na vida, tá? É essa energia de primavera, tá? Enfim, a gente acabou de entrar, né? A gente acabou de ter o equinócio de primavera no hemisfério norte, tá? Para alguém isso faz todo sentido. Se você já estiver vivendo essa primavera, né? Perceba que essas cartas falam, né? A própria imperatriz aqui vai falar também com esse florescimento, tá? Para quem está vivendo o equinócio de outono, né? Quem está vivendo o outono nesse momento no hemisfério sul, existe então esse período de análise, né? De provisão. O outono tem a ver com isso. O outono já traz uma energia de mais introspecção, tá? Que é um mergulho ainda introspectivo no inverno, né? Que ainda vai chegar. Então, para alguém tem a ver aqui com isso. Faz todo sentido também com o eclipse, tá? Porque a gente vai ter, o eclipse normalmente ele reverbera por 6 meses, então a gente tá em março, então abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, que é quando começa a primavera. Então percebam esse processo de cura, de ganho de consciência, de conclusão e de né,
esse acesso a tudo isso, a toda essa sabedoria nesse período de outono e inverno, que são períodos mais introspectivos, para um florescimento na próxima primavera. Pode ser para alguém, tá? Isso é mais específico. Não gosto de dar tempo nas coisas. Mas para todo mundo existe a conexão com o florescimento. Então, na natureza, se conecte com flores. Coloque os pés na terra. Se conecte com cristais. Isso pode realmente te ajudar, tá? Nesse processo aqui de cura e de ganho de consciência em relação ao que é projeção e ao que é a sua intuição, o seu direcionamento, tá? É isso, tá? Num sentido... É porque para alguém específico tem uma coisa assim... muito relacionada ao masculino, né? Então a coisa essa pessoa não presta, se o homem não presta, alguma coisa nesse sentido, tá? Que tá sendo trabalhado aqui também, tá bom? Mas isso é pra alguém. É isso, linda leitura. Acho aqui que a gente tem bastante trabalho a ser feito, né? Enfim, busque, tá? Busque o sagrado feminino, busque a questão da integração da força masculina. Ou se você é homem, a integração da força feminina. Busque entender o impacto da sua ancestralidade na sua história, tá? Então, tudo isso, tá bom, queridos e queridas? Lindo eclipse para vocês. Deixa seu like, se inscreve, todas essas coisas. Quem quiser saber mais sobre mim, tem link aqui na descrição. É isso. Beijo. Oi, eu ri para você que se conectou com o Olho de Tigre, tá? Nessa segunda mensagem, né? Montinho número 2. Já deixa seu like aqui, se inscreve. Quem quiser saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho, tem link aqui na descrição do vídeo. Vamos lá então para a mensagem de vocês. Vamos começar com o arcano maior, que está regendo essa leitura. Para quem se conectou com o Olho de Tigre. Carta da Morte. Falando aqui sobre profundas transformações, né? Vamos ver o que mais. Nove de Copas. Rei de Paus. 10 de Espadas. Exatamente isso. E é interessante, Pagem de Paus no fundo do deck. É interessante que quando a gente olha a carta da morte, vem um medinho, né? Porque vai falar sobre finalização de ciclo. E sim, aqui definitivamente tem a finalização de algum ciclo, tá? Bastante em harmonia aqui com a energia de um eclipse lunar, né? Que fala sobre finalizações, né? Então, temos duas cartas que falam sobre finalizações, a morte e o 10 de espadas. Mas o que eu vejo aqui para vocês? O fim da dor, tá? O fim de situações difíceis, tá? O fim aí de um momento realmente complicado, né? O 10 de espadas é uma carta muito forte, é uma carta que fala sobre bastante sofrimento, né? Nesse deck, então, isso é até mais forte, né? Não vou nem ficar focando muito nessa imagem, porque ela é bem pesada, né? Mas o 10 de espadas traz uma coisa da gente se sentir apunhalado pelas costas, e não é por uma espada, são por 10. Né? Então, para alguém tem esse peso até, tá? Dessa coisa,
né, muito voltada ali para realmente para uma traição, para uma decepção, para uma coisa que alguém te fez mal, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Só que você tá encerrando esse ciclo, tá? Isso que eu tenho para te dizer. Por isso que eu clarifiquei aqui esse 10 de espadas para entender se isso era a dor do fim ou se era o fim da dor, né? E o Ás de Ouros já trazendo esse potencial de um novo início muito abundante na sua vida, me confirma que esse é o fim da sua dor, né? Até se você quiser acessar, né, o material que eu comecei a gravar, aproveitando essa energia das próximas fases lunares que estão vindo aí, né? Então eu comecei lá pelo eclipse. Se você quiser acessar esse material, dá uma olhada aqui embaixo, vê se te interessa. Nesse material vai ter uma meditação para desapego, né? Enfim, que tem tudo a ver, tá? Com essa energia de eclipse lunar, né? Porque fala muito sobre a gente confiar no nosso destino e deixar ir, tá? Aquilo que não é do nosso caminho, né? Justamente para abrir espaço para algo muito melhor, né? Para esse grande presente, né? O Ás de Ouros, ele é um grande presente, tá? É um terreno fértil, né? Para a gente plantar uma nova semente que tem muito potencial. Tem um potencial de prosperidade, tem um potencial de estabilidade, né? Na jornada aqui do naipe de ouros, a gente começa com Ás de Ouros e fecha com 10 de ouros, né? Que é uma carta ali, sempre ali representada por uma estrutura até familiar, né? Muito ali, me fugiu a palavra, muito sólida, tá? Muito abundante também, né? A questão da solidez, ela é interessante aqui nessa interpretação, tá? Então, assim, desculpa, a gente tem, então, aqui, um 9 de copas, só tomar uma aguinha, peraí. Pronto. 9 de copas, então, falando sobre desejos realizados, tá? Então, aqui sim, né, pode se tratar de algum encontro, alguma coisa para alguém, tá? Mas o 9 de copas, na essência dele, fala sobre sonhos realizados, tá? E o Rei de Paus aqui, a gente vai clarificar um pouco mais, mas pode ser a energia de alguém, tá, aqui na sua vida. Entenda, olha só que coisa, né? Esse Rei de Paus, ele é um pavão com uma energia de fênix, né? Então, perceba aqui que é um pavão aqui que tem essa coisa do fogo, né? Então, assim, seria isso, né? Eu não lembro, tá, da história, né? Sempre tem uma lenda aqui por trás desse deck, desse tarô. Mas eu sinto, assim, esse pavão com essa energia de fênix, tá? Então, aqui realmente você renasce. E renasce se sentindo valorizado, se sentindo recompensado, se sentindo por cima mesmo, né? A vida é cíclica, tá? Então, a gente tá embaixo. E aquela coisa, quando a gente está embaixo, é muito bom a gente lembrar que em algum momento a gente vai estar em cima, porque é assim, né? Os humilhados serão exaltados. E quando somos exaltados, assim, também é importante a gente pensar que a vida é cíclica e não que a gente vai ser humilhado de novo, não necessariamente, né? Espero que não. Mas, assim, também entender, né, que o nosso momento de brilho, né, de exaltação também, né, pode dar uma acalmada em determinado momento, né, porque é isso, a vida é cíclica, tá? E aqui eu vejo vocês brilhando, tá? Aqui também pode ser até a presença de uma outra pessoa, né, que te ajuda nesse resgate, a gente pode falar assim. Deixa eu clarificar mais esse Rei de Paus aqui.
4 de ouros. Olha só que perigo, né? Percebam aqui, olha que importante que é trabalhar esta energia, tá? Eu percebo esse rei de paus como vocês, tá? Eu queria clarificar, entender melhor essa energia. Esse rei de paus é o arquétipo que vocês devem buscar, tá? Percebam, né? O rei de paus, ele tem uma coisa assim, de tomar a liderança, tá? Da própria vida, de buscar esse lugar ao sol, né? E o sol representa clareza, representa alegria, representa sucesso, representa realização, tá? E aí esse pavão, então, ele se coloca no mundo, tá? Com essa energia de fênix aqui, realmente, né? Porque com 10 de espadas e a morte aqui existe um renascimento. Mas entendam aqui que existe a liderança em relação à escolha de renascer, tá? Você se coloca nessa posição. Você se coloca na posição de entender o seu valor, né? De mostrar este valor no mundo, de agir como uma pessoa que sabe do próprio valor, tá? Então o rei de paus tem isso, né? O pavão, ele abre ali as penas dele sabendo que ele é lindo, que ele é exuberante, né? Que ele chama essa atenção e tudo mais, entendem? A conexão, né? Desse se mostrar, desse se colocar no mundo. E aqui ele ainda é um pavão que traz esse ar de renascimento. Olhem para esta outra carta, nesse 4 de ouros, tá? Ao invés de um pavão exuberante, a gente tem esta menina sendo ofuscada, né, por este urubu, né? É como, e o urubu, olha só a conexão que o urubu tem com a morte, né? O urubu, ele faz o quê? Ele fica ali no ambiente onde tem carniça, onde tem coisas que morreram. E essa menina, ela se mantém aqui, neste ambiente, no ambiente das coisas que já morreram. Para mim é muito simbólico, assim, ter vindo essas duas aves, né, e com essas perspectivas tão diferentes, sabe? A carta do 4 de ouros, ela vai falar sobre apego, tá? Então, olha que coisa, né? Aqui eu tô me conectando com pessoas que precisam trabalhar essa energia do apego. Pode ser que você ainda esteja se sentindo preso, presa aí a alguma situação que já acabou. E aí, ao invés de você se permitir encontrar esse grande sol, ao invés de você se permitir encontrar esse 9 de copas, essa realização, essa satisfação amorosa, esse terreno fértil, abundante na sua vida, você se coloca nessa posição, se abrigando nas asas de um urubu, ao invés de abrir as próprias asas em busca do seu lugar ao sol, o lugar que você merece. Olha que forte, gente. Se você não tá vendo, se você é como eu e só escuta os vídeos de tarô, dá uma olhadinha agora nessas cartas e perceba como elas falam com você. Olha a diferença.
Olha essa menina encolhida. Embaixo da sombra de um urubu. Isso parece muito seguro, né? Esse lugar é um lugar que parece seguro, mas ela se protege sob as asas de um urubu, enquanto ela é um pavão. Um pavão fênix ainda, né? Ainda é um animal assim cósmico. E nada contra os urubus, tá? Porque eu adoro os urubus. Eu tenho até um textinho para os urubus, sabia? Vou fazer um parêntese aqui. Eu tenho um textinho para os urubus porque eu tive uma experiência, não sei se vocês já repararam isso, né? Os urubus, eles não são muito bem vistos e tudo mais, né? Mas eles têm ali a função deles, né? De limparem coisas, né? De lidarem ali com o que acabou, né? É uma função difícil, né? Vamos combinar. E eu lembro que no mesmo dia, isso faz muitos anos, assim, eu adoro ficar observando as coisas, né? E aí nesse dia eu fui num parque e aí eu vi uma garça que ela queria comer um peixe. Aí o que ela fez? A garça é lindíssima, né? Assim, a maioria das pessoas acham isso. Aí o que ela fez? Ela pegou e ia bicando a água, sabe? Ia bicando a água para o peixe achar que estava caindo alguma coisa ali para ele, tá? Aí ele via aquele movimento da água e ele subia, né? E aí, o que ela fazia? Bum! Pegava ele com com o finalzinho daquele bico longo dela. E era de uma frieza, porque ela pegava ele na ponta e aí ela esperava ele ali, né, morrer e engolia. E tudo bem, gente, faz parte da natureza, beleza. Mas assim, olha que coisa, né? Aquele pássaro lindo, né? Com toda essa estratégia e frieza, né? Pra caçar, né? E o urubu, que poxa, né? Aquela coisa assim, ninguém gosta muito. O bichinho só tá ali, sabe? Aí nesse mesmo dia, né? Eu lá, né? Observando e tal. Nesse mesmo dia eu fui pro parque e depois eu fui pra praia. E nesse dia a praia tinha urubus. E aí tinha esses urubus. E aí eu fiquei observando que eles só estavam ali pegando, né, a comidinha deles ali, poxa, super em paz, né? Enfim, fazendo ali o trabalho deles, que é esse trabalho de depuração, né? Enfim. É interessante trazer essa história que veio aqui na minha cabeça, porque, olha só, né? Nesse 10 de espadas, alguma coisa acontece aqui, né? A coisa de ser apunhalado, né? Eu acho que o peixe da história da garça pode ter se sentido assim, né? Enfim, mas para além disso, né, assim, todas essas reflexões sobre urubus e garças e fênix e tudo mais, tá? Você não é você não tá aqui, né, numa posição de estar nesse ambiente com urubu. Aqui atrás, ó, tem uma beija-flor, né, gente? Existe todo um mundo para você ver, tá? Existe todo um mundo para você descobrir, né? E cuidado aqui para não se apegar ao que acabou, tá? Vamos lá, então. Deixa eu já dar uma clarificada nessa leitura.
De novo, a carta da morte. A imortalidade. A conjectura. Olha que forte, gente. A carta da ressurreição. Impressionante, né? E percebam, olha como essas cartas, olha que coisa mais linda. Percebam como essas cartas se falam. Rei de Paus com essa carta da ressurreição. Eu tô falando para vocês, né? Vocês são essa ave fênix. Vocês são essa ave fênix. E aí, tá vendo? A cabeça aqui é de um ser humano, né? Olhem que simbólico, né? A gente tem a carta da morte aqui falando, trazendo a perspectiva da imortalidade, né? No Antigo Egito, né, e toda a questão do funeral e tudo mais era baseado nisso, né? Nessa crença da imortalidade, tá? Então eles viam, né, os ciclos de morte, sim, como ciclos de morte e renascimento, né? E aí tem toda a questão até das múmias e tudo mais, né? É bem interessante, assim, sabe? Se você, não sei se você conhece isso, se não conhece, é bem legal ler sobre o assunto, sabe? É bem legal também porque a história egípcia, ela vai falar muito sobre os ciclos, de forma geral, tá? Então, os ciclos voltados ali para as estações, né? Enfim, para o ciclo lunar também, muito importante, tá? Na história egípcia, enfim. Então, é interessante, né? Existe o tempo, né? De plantio, existe o tempo de colheita, tá? Existe o tempo de morrer e de renascer, né? Então, é por aí. Tá? E aqui você percebe que ele tá aqui limpando o terreno, né? Tá? Bom, essa carta da conjectura que faz essa conexão, tá? Entre justamente a energia da morte e da ressurreição. Desculpa, percebam que ela fala o seguinte. Ela fala sobre a busca de uma saída, um momento decisivo. E ela ainda fala assim, estado de consciência para livre agir. Nada o prende, mudanças, ganhos, viagens, mudança de casa ou de país. No fundo do deck, a gente tem a carta da generosidade. E aqui nada mais é do que o mundo te oferecendo presentes, tá? É interessante observar que aqui no fundo, né, aqui embaixo, tá vendo? Tem uma pessoa acorrentada, tá? Então, assim, é como se nas profundezas, né, nesse processo de morte, né, aqui tá embaixo da terra, né, seria isso, no que eu tô vendo nessa leitura. É esse aprisionamento, né, que a gente está falando, só que percebe aqui o quanto, né, e confirmado por essa carta da conjectura, isso passa pela sua decisão de renascer. Gente, é muito forte isso aqui, ó. É o seu momento de renascimento. Tem grandes mudanças, tá? Aqui para quem se conectar com esta mensagem. Como a carta da conjectura fala, essas mudanças podem, inclusive, se manifestarem, né,
no plano físico mesmo, tá? Então, o Ás de Ouros fala sobre tudo que é material, né? Tudo que é palpável, tá? Então, aqui a mudança, ela realmente pode ser na sua estrutura, né? Na sua casa, em coisas que são aí da sua estrutura, tá? Para alguém tem realmente mudança, né, de localização, de trabalho, entende? São coisas que reverberam assim na forma como você vive hoje, tá? De trabalho, de relacionamento, de casa, enfim, tá? Porque aqui eu percebo assim uma mudança de vida, tá? Uma mudança de vida. O ponto de atenção aqui é esse apego. Porque assim, a gente se apega, né, ao que é conhecido pra gente, né? A gente se sente seguro, né? Então, por exemplo, aqui fala sobre essas mudanças, né? Deixa eu até ler de novo, que para alguém tem muito a ver com isso. Então, tá no livrinho isso, né? Estado de consciência para o livre agir. Nada o prende. Muito Rei de Paus isso, tá? Muita energia do Rei de Paus. Mudanças, ganhos, viagens, mudança de casa ou de país, tá? Então, assim, aqui a vida provavelmente pode te oferecer uma oportunidade de voar. Só que isso exige o quê? Que você saia das asas desse urubu. Ou desse condor. É que eu tô em dúvida sobre que bicho é, mas o que interessa é que é um bicho que come carniça, tá? Então, é sobre isso. Aqui a vida tá te convidando. Ou vai te convidar para voar, tá? E aí, tá aí, né? A oportunidade vai estar aí. Eu vou tirar a tarô do rosto para vocês, também tirei na primeira opção. Vamos complementar aqui um pouco mais essa leitura. Gente do céu. Carta do louco. É uma fase completamente nova na sua vida. Aí olha só a sua mente, tá vendo? Esse apego, né? Esse medo de não dar certo, esse medo do que é novo. E aqui um Ás de Copas indo com a correnteza. No fundo do deck a gente tem um 4 de paus, tá? Então, assim, isso pode envolver outras pessoas, tá? Aqui é a carta da participação. Para alguém, isso tá relacionado aqui a um encontro, tá? Né? 9 de copas aqui é uma carta de encontros e participação. 4 de paus é uma carta também que fala sobre encontros, casamento e tudo mais, tá? E aí, isso pode falar com alguém, porque também saiu o Ás de Copas aqui, tá? Mas independente aqui do que provoca essa mudança na tua vida, né? Esse fim da dor, essa nova esse convite que a vida vai te fazer para uma nova jornada, aqui, gente, é uma vida completamente nova. Assim, a energia mais forte que tem é a energia de uma vida completamente nova. Dá medo? Dá, né? Claro que dá. Dá medo. Mas é um medo, percebam que é um medo muito criado pela sua mente. Outra coisa, é importante a gente pensar que a gente cria a nossa realidade. Então, assim, o que eu sinto aqui é uma oportunidade muito, muito, muito feliz para você. Né? Então, assim, se você começa, mas se isso, mas se aquilo, mas se não sei o que, aqui tá ruim, mas é seguro, mas você tá fechando portas, né, para você. E o universo tá te pedindo, confia na vida. A carta do louco, né? Confia na vida. O bobo aqui é porque
E aí o Osho fala, né, seja bobo, né, porque as pessoas falam assim, ai, aquela pessoa tá acreditando nesse sonho, nessa coisa, acredita. O bobo aqui é no sentido de ter esse acreditar, né, a sociedade vai chamar de bobo, sabe, coisas nesse sentido. Acredita nos seus sonhos, tá, acredita nos seus sonhos, acredita, né, indo com a correnteza, se deixe fluir com o universo, né, aceite, aqui tem uma coisa assim, aceite os convites, se abra para as mudanças, para as possibilidades, por mais que sejam coisas muito novas para você, tá? Para pensar que às vezes o seu lugar seguro é um lugar de dor. Às vezes a segurança que você conhece é uma segurança atrelada a algum sofrimento, porque é isso que você conhece. Tá? Então, ai, gente, coragem. Tá? Tô aqui na torcida porque no Rei de Paus, assim, o que te pede é coragem, essa liderança, essa fé também, né? O Rei de Paus é muito inspirado espiritualmente também. E ele tem confiança nele mesmo, né? Porque passa por isso, tá? Quando você vai encarar um caminho novo, e sim, né? O medo vem, e aqui tem uma coisa, vai com medo mesmo para essa nova vida. A sua segurança, na verdade, está dentro de você. É essa segurança que você tem em você mesmo, de que você é uma pessoa que consegue liderar a própria vida, consegue fazer o que você quiser, consegue realizar o que você quiser e consegue renascer. Então, independente, é aquela história, né? O que de pior pode acontecer? Nisso de que pior pode acontecer, você vai lidar com isso. Você é um pavão fênix, você vai lidar, entende? Só que aqui nem tem o que de pior vai acontecer, né? Porque aqui, o pior que vai acontecer está na sua mente, né? Dentro da energia, aqui temos o que de melhor pode acontecer, porque aqui tem muita coisa boa para vir. Tá? Então, coragem para viver isso, né? Para se deixar levar, para receber esse novo início, né? Ás de copas e ás de ouros, tá? E aí isso pode se dar de várias formas, tá? Eu não vou nem ficar arriscando formas, né? Enfim, o que importa é que existe algum dispositivo aqui para uma nova vida. Aí, para você que tá me ouvindo, tá bom? Vamos lá, vamos encerrar então com esse oráculo aqui da lua vermelha. É bem interessante, tá, gente? Trabalhar essa energia do fim agora, nesse eclipse, tá? Deixa aí, deixa mudar, tá? Vamos lá. Olha isso. Demore o quanto precisar, não há pressa. Neste momento, esteja presente na situação. É estando presente no momento que receberá a sabedoria da bruxa anciã. E aí eu falei, olha isso, porque eu li, né? Esse detenho a sabedoria interior. Isso passa muito por essa confiança de que sim, você sabe liderar a sua própria vida. Tá? Então, assim, se você decide por uma mudança, né? E aqui, então, já traz essa ideia e essa energia de um processo, né? Do demore o quanto precisar, não apresse, talvez isso, né? Já acalme aqui para vocês trabalhando nesse processo de renascimento, né? De construção, então, de uma nova vida. É você ter confiança nessa sabedoria interior. E essa sabedoria interior, ela passa muito por você se conectar com a sua alma, né? Sempre é por aí, né?
de você se deixar inspirar, né, de você escutar os sinais espirituais, né? O Rei de Paus é muito espiritual, muito intuitivo, tá? Então confia no seu instinto, na sua intuição, na sua sabedoria interior, nesse processo aqui de morte e renascimento, tá? Fortíssima mensagem, por sinal as duas, né, foram muito fortes, tá? E é isso, tá? Sejam felizes, aproveitem o eclipse, então. Para quem quiser mais dicas sobre isso, acesse o link aqui embaixo. É isso, queridos. Um beijo, até a próxima.